Então, uma pergunta capciosa em cima disso. Você acha, então, que todo mundo pode ser empreendedor ou não? Então, vamos lá, sem filtro, né? Eu acho que não. Eu acho que nem todo mundo pode ser empreendedor. Eu acho que tem algumas motivações e algumas razões que são fundamentais. Hoje, o que eu vejo, a grande maioria das pessoas que eu converso e as pessoas até que me procuram, pô, graças a Deus, a gente tem uma empresa estruturada, uma empresa grande. Hoje a gente emprega bastante gente, a gente tem grandes clientes. E claro que o mercado olha isso, a gente tem esse reconhecimento. E muita gente vem conversar comigo. Mas a grande maioria, quando vem conversar comigo, é sempre alguma coisa relacionada a dinheiro. Então, pô, eu quero ser bem-sucedido, quero ganhar dinheiro. Ah, eu quero criar uma empresa grande porque eu quero ganhar dinheiro. É sempre esse o fim. E eu entendo que quando o fim é o dinheiro, quando você só quer fazer pelo dinheiro, é muito mais difícil de você ter sucesso. Porque a questão de empreender está muito mais relacionada àquele problema que você quer resolver, o inconformismo que você tem com as coisas, como você vai solucionar esse problema e a paixão pelo que você faz. Eu falo que eu trabalho numa área que eu tenho prazer em ir trabalhar todos os dias. Eu não sofro para ir trabalhar. Talvez se eu estivesse fazendo o que eu faço hoje só por dinheiro, eu já tivesse desistido. Porque não é fácil empreender. Eu falo, quem olha hoje pensa assim, pô, deu tudo certo. Não imagina o tanto de finais de semana que eu fiquei trabalhando, as noites que eu virei. Eu tive transtorno de ansiedade generalizada, eu dormia 2 horas por noite. Tudo que você puder imaginar para fazer isso acontecer. Só que eu fazia feliz. Nenhum momento eu falava assim, poxa, não aguento mais, estou fazendo isso, porque eu preciso sustentar minha família. Dinheiro não está Negativo. entrando, É, né? pelo contrário, a questão, até 2018, eu tinha muitos funcionários ganhando muito mais do que eu. Muito mais do que eu. O meu objetivo era empresa. Eu quero fazer a empresa crescer, quero multiplicar, quero resolver o problema dos clientes. Uhum. Cada novo projeto entregue, quando você vê que você resolveu um problema, cara, é muito melhor do que dinheiro. Claro, sem hipocrisia. Eu gosto de ganhar dinheiro. Graças a Deus ganho muito bem, não posso reclamar, mas não é isso que me move, não é isso que faz acontecer. Então eu acho que esse é o grande diferencial. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, eu não acredito que todo mundo pode ser um empreendedor. Eu acredito que tem algumas características como esse inconformismo, a questão de querer superar obstáculos, resiliência, porque assim, você vai cair muitas vezes antes de dar certo. Se você pegar todas as histórias de sucesso, você vai ver que errou e acertou. Aí todo mundo só fala da que acertou. Mas todo mundo errou muito antes de chegar nesse ponto. Então eu acho que a pessoa precisa ter muito desse perfil, precisa querer ser apaixonado pelaquela área que ele quer entrar, e aí sim vai poder evoluir, vai poder ser um empreendedor e talvez um empresário de sucesso dentro dessa mesma área. Concordo 100%, né? E jogando um pouco aqui pro lado da Icon, o Alexandre, né, tá na empresa já há mais de 10 anos. Desde os primórdios. Desde os primórdios e é isso, né? Acho que pegando até quando você começou e eu comecei, era um período em que o Brasil tinha acabado de sair na capa da The Economist, né, com a foguetinho indo para a Lua, né? É a bola da vez. E eu lembro que muita gente empreendeu. Muita gente. Tinha, acho que todo mundo ao meu redor, assim, eu tinha em todos os grupos, né, de conhecidos, amigos, tal, metade ali, tô saindo do emprego, vou empreender e tal. Hoje, eu não tenho a estimativa, mas se eu fosse fazer de cabeça aqui, eu acho que menos de 1%, 2% dessa galera ainda está empreendendo ou como empresário. E eu acho que o driver, especialmente naquele momento, e ainda tem um pouco hoje, a palavra empreendedor tem uma conotação chique, né? Porque parece que ser empreendedor é ser te torna rico, importante. né? Te torna importante ou te torna bem-sucedido, rico, o que for. O que não é, né? Não tem glamour nenhum ser empreendedor. É exatamente o que você falou, é acordar todo dia mais cedo que todo mundo, dormir mais tarde que todo mundo, sofrer mais que todo mundo, dormir menos que todo mundo, abrir mão de um monte de coisa, muitas vezes até erradamente, e eu me coloco nesse grupo, em detrimento da saúde, em detrimento até de tempo, de momentos e tempo com a família. Então, todo mundo enxerga só o fim, né? Não tem fim, mas enxerga, você viu? A Sally, loja com Haiti, porra, que empresa fenomenal. O cara deu sorte, né? Você viu só o que aconteceu com o cara? Porra, né? Assim, então, ser empreendedor é querer passar por essa jornada. Sim. Se o dinheiro vai vir ou não, não sei. Aí só Deus sabe. Mas é querer passar por essa jornada. E aí, acho que, complementando um pouco a sua resposta, eu concordo 100%. Para ser empreendedor, você tem que ter essa resiliência. Você tem que ter esse inconformismo que você comentou, tem que ter
essa vontade de sofrer. Tem até um pouco de masoquismo aqui Sim. na questão. No sentido bom da palavra, né? Mas é um cara que, não sei, é o cara que toma um tapa na cara e fala, meu, continua. Toma outro, continua. Porque a gente toma porrada de todos os lados, né? É um mercado difícil de operar, é hostil, enfim, a gente sabe, não precisa ter muito filtro aqui. Digo, como né, sociedade, né? Não o nosso setor em específico, mas tem que se manter de pé, né? O que eu sempre comento é que o empreendedor ele tem que ser o cara mais otimista na sala, no grupo ali, né? Ao mesmo tempo em que ele sabe do pior cenário possível que pode acontecer. Sim. E muitas vezes o pior cenário possível está logo ali. E mesmo assim o cara tem que continuar. Eu falo muito que a gente precisa sonhar, né? Cabeça no céu, sonho, mas o pé tem que estar no chão. Né? Então a gente tem que manter esse equilíbrio. E eu acho legal isso que você comentou, também vi muito isso, muita gente empreendendo. Mas mesmo nesse momento do boom, uma das coisas que me chamava bastante atenção, conversando com as outras pessoas, e aí de novo, não é julgando ou dizendo que é melhor ou pior, estou compartilhando um pouco do que eu vivi. Para abrir a Logical, foram mais de 3 anos criando o plano de negócio, porque eu já tinha quebrado uma outra empresa. Não quebrado no mau sentido de que, a empresa quebrou, ficou cheia de dívida. Eu abri uma empresa e eu descobri que eu não sabia administrar a empresa. Eu era muito bom tecnicamente, mas eu percebi que isso não era suficiente para me tornar um empresário. Eu conseguia resolver diversos problemas, mas eu não entendia nada de negócio. E aí eu comecei a colocar muita ênfase em estudar aquilo que eu precisava para poder voltar a ter uma empresa. Porque eu tinha certeza. Depois que eu tive a primeira empresa, eu falei, cara, é isso. Eu vou fazer. Não sei se vai dar certo ou não, mas eu vou me preparar para isso. E comecei a estudar muito. Fiz a faculdade, acabei dedicando muito na faculdade. As matérias técnicas, para mim, eram muito mais simples. Eu já estava na área há bastante tempo. Mas tudo que era matéria não técnica, mas que me levava ao negócio, economia, teoria geral da administração, era muito importante para mim para poder voltar a ter uma empresa. Então, eu me preparei muito. Comecei a ler muito sobre empreendedorismo, comecei a ler muito sobre plano de negócio. Comecei a ver quais histórias de sucesso, histórias de fracasso, por que deu certo, por que não deu, e fui estruturando. E mesmo assim, 3 anos estruturando um plano de negócio, morrendo de medo de empreender. E aí acabei tomando a coragem quando minha esposa estava grávida de 6 meses da minha filha. Eu falei, se eu não fizer isso agora, depois que minha filha nascer, eu não vou ter coragem. Então eu decidi fazer. Mas o que eu vejo é que mesmo nesse momento zero, a grande maioria das pessoas que eu conversava que estavam empreendendo, elas não queriam passar nem por essa jornada pré-empresa. Então, muitas vezes eu falava assim, cara, eu tô querendo abrir uma empresa, não sei. Tá, e o que você tá fazendo? O que você já leu? Não li nada. Tô pensando em comprar uma franquia. De novo, com todo respeito, eu tenho franquias hoje, tenho outras coisas, acho que é super válido, mas você precisa entender, minimamente, vou pegar um plano de negócio de uma franquia, eu preciso entender o que está dizendo ali naquele plano, porque aquele plano ele é sempre montado para dar positivo na última linha. Então, você entender o que são aqueles números, você entender a contabilidade que está por trás, questionar, entender tudo isso, é a base. E essa base, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa entender. E nem isso a grande maioria quer fazer. Então, não tem como você imaginar um empreendedor que vai se tornar um empresário que não esteja disposto a se dedicar mais do que os outros, a estudar mais do que os outros, cara, perder noites e noites de sono. E o quanto isso é prazeroso, né? Eu falo que a gente que gosta, quantas e quantas vezes eu acordava no meio da noite com alguma coisa na cabeça e eu falava, cara, enquanto eu não colocar isso no papel, eu não consigo voltar a dormir. Aí eu levantava, abria meu plano de negócio, anotava tudo que precisava, falava, beleza, agora eu consigo dormir para amanhã dar sequência. Então é muito isso, né? A gente sente prazer com esse incômodo, né? Sim. Não é um trabalho 9 a 5, né? É 24/7 porque a cabeça não desliga, né? Eu escuto isso da minha esposa quase que todo dia. Pô, mas você não para. Às vezes a gente tá, sei lá, vendo um filme ou num show, do nada eu, pego o celular, anoto alguma coisa, né? Para amanhã. Para não correr o risco de esquecer, vou respeitar, né? claro, que eu tô no show aqui, não vou, né? Trabalhar no show, mas, deixa eu anotar aqui, porque... Às vezes é só uma notinha para lembrar no dia seguinte, na linha de raciocínio ali, e aí retoma. Né? E aí tem uma coisa muito importante, né? Que eu não sei se vocês têm ciência disso, mas mais da metade das empresas no Brasil fecham as portas antes do 2º ano de operação. E muito disso se deve à falta de planejamento, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de fato, de que se você quer algo
e você se planejar e se preparar para isso, você consegue chegar lá. Eu vejo que muitas empresas, né, não importa qual é a área dela, a gente sabe que nosso ambiente aqui é hostil para qualquer tipo de negócio, né, desde um restaurante, que deveria ser uma coisa mais simples, porque fazer arroz com feijão e servir, não que seja fácil, mas vamos dizer que é uma coisa do dia a dia, né? E aí a gente não tem a flutuação do câmbio impactando toda hora, como é nos negócios de tecnologia. A gente sabe que é hostil do mesmo jeito. Só que as pessoas não se preparam. Ela fala assim, nossa, o rapaz ali ele vendeu 10 mil hot dogs. Aí ele faz uma conta de padeiro. Se cada hot dog custa R$4, logo o cara fez R$40 mil. Mas peraí, e o custo dele, e o transporte, e a matéria-prima para produzir tudo isso? As pessoas não levam isso em consideração. Então, acho que o grande problema para o empreendedor brasileiro é que existem dois tipos. Aquele empreendedor que visa deixar o CLT porque quer ganhar dinheiro, e aquele empreendedor que tem um sonho, mas que ainda não se preparou para aquele sonho, que ele precisa se preparar. A pergunta que às vezes eu faço para a galera é assim, se alguém te chamasse para abrir uma empresa na garagem de casa, você tem que largar o seu emprego, largar o garantido. Quem teria coragem de fazer? Quase ninguém. Mas essa empresa depois pode ser uma Microsoft. E tem um outro fator, né? Em cima do que a gente está falando, é isso, né? O apetite a risco também, complementando a resposta, que acho que nem todo mundo, né, tem esse apetite. Pode ser empreendedor, é um pouco também com relação a isso. Largar o emprego que você tinha, né, ainda mais com a esposa grávida, e arriscar, naturalmente tem que ser uma pessoa que tem um apetite, tem que ter uma confiança, mas ao mesmo tempo consciência do risco. Né? Mas essa confiança vem do preparo, né? Do estudo. Na minha vida, assim, tudo eu falo, cara, se eu não estudar, eu tenho que estudar muito, estudar a fundo para me sentir preparado para aquilo. Então, essa confiança vem muito desse preparo. E esse ponto que você colocou, eu acho muito bacana, porque assim como eu acho que a grande maioria das empresas, lá no começo da Logical, eu não tinha os sócios que eu tenho hoje. Eu fundei a empresa com um outro sócio que ficou comigo durante bastante tempo, foi uma parte super importante. Mas o ponto mais interessante é que nós dois, lá no momento da fundação, a gente teria outros sócios. Mas ninguém teve coragem de deixar a estabilidade para trás. E ele foi o primeiro, assim, que quando eu contei tudo que eu queria fazer, ele foi e falou assim, cara, é isso. E ele seguiu o mesmo caminho do que eu, de largar tudo, sair, trabalhava numa multinacional para poder empreender. E depois de um tempo, ele entendeu que talvez esse risco, quanto mais a empresa crescesse, maior era esse risco. Ele estava num outro momento da vida, ele decidiu não tomar mais esse risco, mas foi uma saída assim super acertada, super na boa, continua sendo um grande amigo até hoje, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. E eu falo que foi uma das pessoas assim que mais me ajudou, porque acreditou no sonho lá atrás e construiu tudo isso junto, né? Mas outros ficaram no meio do caminho, justamente por isso, por não ter essa coragem, não querer sair da zona de conforto, né? Então, para você empreender não tem como, tem que fazer isso.